Mas, gente, boa tarde. Vamos começar. Meu nome é Fernanda Dias. Faço parte da equipe de coordenação da Paulo Freire Initiative na Columbia University. E é muito bom estar nesse penúltimo seminário desse semestre, né, do nosso semestre de primavera aqui em Colômbia, com todas vocês e todos vocês, e com a presença da Bianca, que a gente tem namorado já desde o ano passado, né, Bianca? Vamos achar uma data, vamos achar um dia. Que felicidade que esse dia chegou e a gente vai poder escutar um pouco do seu trabalho, da sua abordagem aí com jogos, que é uma coisa que é super legal para a gente pensar uma educação mais participativa, transformadora, a partir do lúdico, a partir dessa interação. Então, eu estou super feliz com essa oportunidade de te ouvir hoje. É, quero avisar a todos que estamos gravando esse seminário, então a câmera já está aqui ativada. E vou passar nesse momento para uma breve apresentação sobre a iniciativa Paulo Freire. A iniciativa Paulo Freire na Universidade de Colômbia foi estabelecida em 2021 e ela surgiu desse entusiasmo e desse desejo de professores, estudantes, pesquisadores brasileiros no campo da educação, de aprofundar a compreensão quanto à obra de Paulo Freire mesmo e promover iniciativas que viessem a reforçar o legado do Paulo Freire, o legado mesmo das discussões sobre educação no Brasil e no mundo, o legado de Freire nessa perspectiva. A iniciativa, ela recebe o apoio de algumas entidades-chave, que é o Teachers College, que também é o Centro Lehman no Instituto de Estudos Latino-Americanos, em Colômbia, e também do Transformative Learning Technologies Lab. Como que vocês traduzem isso aí para português? É difícil, né? É assim mesmo que a gente fala, né? TLTL. TLTL. Então, e liderado e também abraçado pelo professor Paulo Brinkenstein, que está aqui com a gente hoje. Alegria, Paulo, que foi possível te receber. Vou te deixar um espaço, se você quiser falar alguma coisa aí para a gente começar, antes da gente apresentar a Bianca, tá? Fique à vontade. Não, só queria falar rapidamente, essa iniciativa surgiu, como a Fernanda falou, no centenário do Paulo Freire, em 2021, aqui na Universidade de Colômbia, como uma forma de homenagem ao, ao Paulo Freire e também do reconhecimento da enorme influência que ele tem no pensamento educacional mundial, né? Como vocês sabem, talvez saibam, o Paulo Freire é o terceiro cientista social mais citado da história das ciências sociais, né? Segundo uma pesquisa da London School of Economics, publicada há alguns anos, e é um grande orgulho para nós, brasileiros e brasileiras, ter o Paulo Freire como um representante do Brasil, da América Latina, do Sul global, com tanta influência. E essa iniciativa também tenta honrar e resgatar essa influência do Paulo Freire, que às vezes novas gerações precisam lembrar, né, que muitas das ideias que ele propôs na década de 60 hoje voltam à pesquisa educacional, muitas vezes vindas do norte global, né? E a gente gosta de lembrar que essas ideias começaram no Brasil. Essa iniciativa, a gente fez um primeiro evento em 2021, que inclusive teve a participação do Gilberto Gil, do Fernando Haddad, que hoje é ministro, e vários outros intelectuais do mundo todo que são admiradores, estudiosos do Paulo Freire, e desde então a gente tem feito eventos, seminários, projetos especiais, como Cientistas da Pedagogia, por exemplo, que a Mariana coordena e a Inara também participa, e outras pessoas aqui, que está, por exemplo, ajudando, treinando, formando professores e professoras brasileiros a fazer pesquisa sobre a sua própria prática, apresentar em conferências internacionais, tal. Então, a gente tem uma série de atividades e a gente espera, com isso, trazer as ideias do Paulo Freire para a academia internacional, mas também levar para o Brasil novas ideias relacionadas a isso que são importantes. E é super um prazer muito grande ter você, Bianca, hoje aqui para
trazer um novo aspecto também do impacto, um novo reflexo do trabalho do Paulo Freire em novas áreas que às vezes as pessoas podem não conhecer. E com isso eu vou passar de volta para a Fernanda, mas queria agradecer a todos vocês e pedir para vocês acompanharem o Instagram, enfim, as nossas comunicações todas, que são para eventos, mas também tem conteúdos que a gente gera. A gente posta uma série de coisas que não é só anunciando eventos, tem também conteúdos originais que a gente tem produzido e vai produzir mais ainda daqui para frente. Então é isso. Obrigado. E com você, Fernando. Tá bom. E eu vou passar a bola para a Mari para já a gente não gastar mais nenhum tempinho aqui nosso, né? E passar a fala para Bianca. Mari, apresenta aí para gente o tema dessa conversa e a Bianca, por favor. Obrigada, Fernanda. Bem-vinda, Bianca. Muito bom ter você aqui conosco hoje. Então, o título desse seminário é As Pesquisas e Práticas Pedagógicas de uma Ludóloga com Jogos Tradicionais. A Bianca Rosenberg é mestra em Educação e Pedagoga. Ela atua como ludóloga, né, pesquisadora e estudiosa de jogos, com foco em jogos de tabuleiro tradicionais, abstratos e de estratégia. Ela é assessora formadora do Programa de Jogos de Tabuleiro da Prefeitura de São Paulo, atua como formadora de professores de jogos e matemática e trabalha em uma escola como professora de jogos. Então, boa palestra, Bianca. Obrigada, Paulo, Fernanda, Mariana, Inara. Estou muito agradecida pelo convite. Espero que a gente consiga trocar bastante hoje. Vou compartilhar aqui minha tela, então, aí eu faço a fala apoiada, tá bom? Só um minuto. Pronto, apareceu aí, né? Tudo certo, já estamos vendo. Beleza, obrigada. Gente, já quero pedir desculpas de antemão. Eu estou saindo de uma gripe e estou com tosse, então se acontecer no meio do caminho, eu vou fechar o microfone, me recuperar e volto, tá bom? Eu preparei para conversar hoje um pouco, para contar todas as minhas práticas com jogos, né? E aí eu pensei em fazer isso sempre com uma questão por trás, que é por que jogos? Então, não é uma questão que eu vou começar respondendo, é uma questão que eu espero ir respondendo ao longo dessa fala. E aí, para isso, eu pensei em contando um pouco de qual foi o meu percurso com os jogos, quais foram essas práticas, quais foram o impacto delas, tá bom? Então, para começar, né, eu fiz pedagogia na USP e logo lá no começo da universidade eu conheci, eu vou sempre colocando fotos para ilustrar o que eu estou falando, tá? Eu conheci o Ivan Andres Penha Johnson, ele é mestre em ciência do jogo pela Universidade de Paris, e ele estava justamente dando uma oficina de construção de jogos com madeira reutilizável. Então, no primeiro momento, participei dessa oficina junto com outros colegas. Então, eu quis pôr umas fotos aí bem do início desse trabalho, da gente construindo esses jogos com materiais muito sem maquinários grandes, nem nada assim, né? Muito serrote, lixa, enfim, e usando madeira que a gente reutilizava, então que a gente encontrava por aí, né? Aqui no Brasil, pelo menos, é muito comum a gente encontrar esses chapados aí em rosa. Então, um pouco para ver como a gente construiu esse primeiro acervo. A gente fez essa oficina e depois disso, com mais duas colegas também da educação que se interessaram pelo projeto, principalmente porque eram jogos diferentes, jogos do mundo, de várias origens, nacionalidades, que a gente até então também não conhecia. Então, o Ivan plantou essa sementinha e a gente quis continuar com isso. Então, a gente foi construir esses jogos depois da oficina, usando também o laboratório de marcenaria da FAO, da USP. E aí fomos lá, 3 mulheres se aventurar para construir.
Acho que o que é importante dizer aqui é que a gente estava muito encantada com os jogos e foi quase uma paixão à primeira vista, porque eles tinham muita história por trás. Então, um jogo da época dos Vikings, um jogo dos países nórdicos, enfim, jogos muito antigos, com muitas histórias, e isso encantou a gente, e o Ivan já falava isso, né, do jogo com esse potencial socializador, com esse potencial para a gente ocupar os espaços públicos, né? Então, a gente foi, mesmo sem saber marcenaria, se colocar a construir, e acho que tem muito dessa experimentação que é muito bacana, da gente poder criar, recriar, testar as coisas, né? Por exemplo, esse aqui, nem todos os jogos são só antigos, né? Por exemplo, esse que está aí na tela é um jogo da velha 3D, e a gente só pensou em construir ele porque a gente viu essas chapas aí já com esses furinhos de alguma sobra de outro material e pensou em construir, né? Então, aqui tem o Tangram, tem o L Game, é o jogo do L, que é um jogo mais ou menos da década de 80, inventado por matemáticos norte-americanos. Tem o Tico, ou Passe Trape, que é mais conhecido na França. Então, um pouco para a gente ver esses jogos e as primeiras ações que a gente começou a fazer. Então, a gente começou a levar esses jogos que a gente construiu, cerca de uns 20 jogos, e eu e mais essas duas amigas, começamos a levar, então, para escolas, praças, e alguns pequenos eventos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem foto numa escola privada e numa escola pública, um dia aberto à comunidade, e que eu acho que foi muito legal esse primeiro contato que a gente teve das pessoas jogando esses jogos, porque o público também sentia, né, como uma coisa muito atrativa, acessível, porque eram simples de jogar, coloridos, chamavam atenção. Eles são muito intergeracionais, então a gente vê em muitos momentos crianças e adultos brincando juntos, e acho que principalmente ocupar o espaço da escola, num dia, por exemplo, que era aberto à comunidade, dizia muito sobre esse lugar também da comunidade na escola. Então, da comunidade vir para a escola, se sentir pertencente ali, né? O jogo sendo esse mediador com potencial integrador na escola para toda a comunidade. Depois disso, a gente, cada uma foi um pouco para um lado, fazer outras coisas, e eu fui para Minas Gerais, mais especificamente em Viçosa, levei esses jogos para lá, e aí lá também ocupei a universidade, né? Fiz alguns eventos, nesse momento estava com o nome de Projeto Ludo Cultural, então, e aí acho que de novo o jogo nesse lugar com potencial socializador de ocupar o espaço, mas que eu conheci muita gente, mas acho que principalmente de ver as pessoas brincando, de ver as pessoas felizes, tendo momentos de prazer, de integração, de conexão, com jogos que eram atrativos, né, que causavam essa curiosidade, e muito com adultos, inclusive, não só com crianças. Depois até vou falar mais disso. Então, eu fiz alguns eventos na cidade também. Esse aqui já é no meio da praça da cidade. Viçosa não é uma cidade muito grande, né? E aí, né, dá para ver aí na foto, né, no meio da praça, ali onde é a praça da igreja e etc. Muitas coisas rolando ao mesmo tempo, feira de trocas, os jogos, e de novo, as pessoas muito dispostas a jogar. E aí, um pouco para dizer que Viçosa também, né, está numa região que está ali na zona da Mata Mineira, e então tem muitas ações ali no campo, né, escolas famílias agrícolas, muitos projetos de agroecologia por ali, então os jogos também foram ao campo, né, e aí acho que é importante dizer que o que eu sinto nesse momento é que as pessoas que estão ali mais nesse meio rural estão mais dispostas ainda a conhecer aquilo que parece uma novidade, né? Mais do que as pessoas da cidade, que eu acho que às vezes chegam e não estão ainda confortáveis ali, estão só meio de olho, sentindo o que é, e as pessoas do campo direto, assim, acho que muito, muito ávidos
por esse tipo de lazer diferente, né? Aí a gente levei para algumas outras escolas ali no campo também, cidades vizinhas, eventos que rolaram ali dentro da universidade. Tem um evento lá que chama Troca de Saberes, né? E aí acho que o que eu quis pôr aqui, principalmente com essa foto, é que, por exemplo, nesse evento vinham muitos agricultores e pessoas de outras regiões para a universidade, e aí a gente vê o jogo como essa ferramenta, como essa troca, tanto intergeracional quanto entre pessoas que talvez tenham visões de mundo diferentes, que tenham culturas diferentes, né? Então, tinha ali um pessoal, por exemplo, do Congado, que estava jogando junto com pessoas ali de dentro da universidade. Então, um pouco para mostrar isso. Esse jogo aqui é justo aquele que eu estava mencionando, que é um jogo da época dos Vikings. Dizem que as pessoas jogavam esse jogo para decidir quem ia ser o rei do navio. Então, apesar de ser um jogo, era algo muito sério e é um jogo muito bacana. E aí, depois disso, então, quando eu volto... não, ainda estava em Minas, na verdade, mas eu me junto com outros colegas e a gente participa de um edital para lançar um projeto que chama Kombi dos Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. Nasce do sonho, então, de alguns amigos ali que a gente fez faculdade juntos, e era um projeto sociocultural com a missão de difundir a cultura lúdica e com o objetivo de promover através de ocupações lúdicas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais o que é isso, mas vivências capazes de criar e fortalecer vínculos e, principalmente, ressignificar espaços. E aí, no caso, principalmente os espaços públicos. Então, a gente fez muitas ações nos espaços públicos. Nesse primeiro momento, a gente consegue passar num edital e consegue verba para fazer ocupações em 2 lugares da cidade de São Paulo. Uma foi na São Remo, que é uma favela que tem atrás da USP, e outra numa comunidade ali no Jaguaré. E a gente faz as nossas primeiras ocupações lúdicas, e ocupação lúdica vem justamente disso, da gente querer ocupar a cidade, das pessoas se sentissem pertencentes àquele espaço, que não fosse só um espaço de passagem. Então, o jogo, de novo, como uma ferramenta para viabilizar tudo isso, com esse mote principal também de que jogo é para todas as idades, de que a gente pode brincar e jogar todo dia. Então, nesse momento aí, a gente tem os nossos primeiros jogos que a gente foi adquirindo, alugava uma Kombi e ia para esses espaços, né? Então, a gente articulou também essas ocupações lúdicas com as lideranças comunitárias locais. Então, aqui, por exemplo, é um espaço público lá na São Remo, que era uma quadra, enfim, perto ali da Associação de Moradores do Bairro, e a gente foi 4 vezes nesse lugar, e fizemos essas 4 ocupações lúdicas, sempre com pessoas de todas as idades. E aí acho que vale dizer aqui que esse é um espaço público que já era muito ocupado, não é porque a gente foi lá que ele ganhou essa dimensão, né? Talvez ele tenha ganhado uma dimensão maior, mas já é um espaço público muito ocupado, porque é um espaço de encontro que eles têm ali na comunidade. Então, acho que o jogo fortalece isso, mas já tinha essa ocupação, diferente de outros lugares que a gente passou. E aí, na minha dissertação de mestrado, eu justamente escrevi sobre esse projeto e essas ocupações lúdicas, evidenciando alguns acontecimentos ali durante essas ocupações, né? Fiz através de uma metodologia de narrativas cartográficas, então de cenas, de coisas que aconteceram ali na ocupação, e aí entrelaçando com algumas teorias. E aí o que eu quis trazer um pouco aqui foi uma cena, acho que para contar um pouco dessa pesquisa e entender um pouco melhor o que representava a Kombi dos Jogos ali. Eu trouxe essa cena, então. A chegada de uma Kombi
recheada de jogos e brinquedos, sem dúvida atrai as crianças com seus olhares curiosos para saber o que sairá de dentro quando a porta correr para abrir. A abertura das crianças sempre esteve em evidência, abertas para descobrir, abertas para as tentativas, abertas para o novo ou para o velho brinquedo já conhecido, abertas para jogar com alguém que nunca tinham visto, abertas para se abrir. Os adultos, muitas vezes, observam de longe, fechados, talvez com as chaves escondidas em algum lado. Aos poucos, alguns parecem procurar suas chaves. Alguns se abrem através do convite de uma criança ou de um educador. Outros se aproximam lentamente, como quem vai buscando a chave para se abrir, mas ainda não a encontra. E seguem admirando as crianças, os jogos, os brinquedos de outrora, que lhe parecem familiares ou ainda desconhecidos, mas que despertam a curiosidade. Um ar de desconfiança começa a encaixar a chave que abrirá seus cadeados. E quando a porta está correndo para fechar a Kombi, surge a voz de uma mulher de meia idade que desta vez fez questão de se aproximar. Muito legal o projeto, que a gente se sente de novo na infância. Na verdade, a gente nunca perde essa infância, né? Ela está aqui guardada na gente. Parece que a gente recupera ela porque nunca deixamos de ser criança. Acho que eu quis trazer essa cena um pouco para colocar aqui do que eu estava dizendo antes, né? Que os adultos muitas vezes se sentiam um pouco mais, talvez não tão autorizados a brincar, né? Quando a gente fala jogo, brinquedo, no primeiro momento isso vai direto para um lugar da criança. E essa cena deixa muito em evidência o que acontecia nas ocupações lúdicas. Às vezes os adultos chegavam por causa de uma criança, né? Então estavam ali com uma criança, podia ser seu neto, seu sobrinho, ou só alguém ali conhecido, e a criança começa a jogar, e o adulto aos poucos também vai ficando interessado naquilo. Quando a gente vê, eles estão brincando juntos, jogando juntos, e não como um lugar de que o adulto está fazendo um favor para a criança, mas sim se divertindo junto mesmo. E principalmente porque a gente tinha esses jogos, né, que traziam isso, um lugar de que era divertido realmente para todas as idades, né? E aí acho que quando eu trago isso na dissertação também, é para a gente falar dessa infância, não como uma coisa cronológica, né? Dessa condição de infância, desse devir criança que está ali permeando a nossa vida inteira, principalmente quando a gente está disposto a participar desses acontecimentos ali, né? Está disposto a se abrir para jogar. Então, é uma infância que acompanha o nosso mundo adulto, que persiste pela nossa vida adulta e que nunca nos abandona, na verdade, né? Então, eu trago esse lugar do dever criança. Se alguém tiver questões, eu não estou agora conseguindo ver o chat, deixa eu ver, já vi, mas pode, acho que, escrevendo no chat, que aí aos poucos vou tentando dar uma parada e falar também, ou a gente vai compilando para o final, tá bom? Isso, Bianca, deixa eu aproveitar e dizer que tem o Q&A, que é o questões e respostas, né? Q&A. E nessa configuração de webinar que a gente está experimentando, é muito difícil interagir no chat. E quem está participando tem que ir lá clicar no Q&A e colocar as perguntas. Por gentileza, vai lá e coloca suas perguntas, seus comentários para a Bianca. Pode bater num papo com a gente por lá, no Q&A. Obrigada, Fernanda. Então, aqui um pouco para mostrar mais do que tinha nessa Kombi, como eram as ocupações lúdicas. Então, a gente tinha muitos jogos de tabuleiro de várias origens e nacionalidades, né? Não eram jogos modernos, depois vou falar um pouco mais sobre isso. E acho que uma outra coisa que acontecia muito bacana também é que aqui a gente vê que, não sei se dá para ver exatamente, mas são umas pecinhas desses jogos, brinquedos, bem de criança mesmo, que a gente costuma usar na primeira infância, de construção, né? E aí a gente vê os adultos, por exemplo, usando um espaço ali da praça, daquelas mesas que não sei se eram muito usadas, mas usando ali para jogar dama com outro material que não é de dama, né? Então,
nas ocupações lúdicas também o que acontecia era que, por esses jogos serem muito diferentes, eles também atraíam as pessoas a reinventarem esses jogos, né? Ele tem ali uma regra, mas ele também pode ser usado como as pessoas queriam, né? Então, e aí a gente vê, inclusive, brincadeiras também. Vou daqui a pouco falar um pouco mais disso, quais eram os eixos dessas ocupações, que tipos de materiais que tinham ali, mas queria antes mostrar um teaser que a gente tem dessa época, da Kombi dos Jogos, para, acho que, ilustrar um pouquinho mais do que eu estou falando. Se não sair o som, por favor, me avisa, por favor, Fernando. Saiu, né, o som, acho que foi tudo bem. Então, essas ações que a gente fazia, essas ocupações lúdicas, elas, nesse primeiro momento, foi só um pouco de recurso que a gente conseguiu para startar o projeto. Então, a gente tinha aquele acervo de jogos que eu tinha construído lá atrás com essas amigas, ele integra aqui. A gente consegue comprar alguns jogos de tabuleiro, principalmente de uma marca que usa bastante esses jogos de vários lugares do mundo também, e brinquedos e brincadeiras que a gente fazia ali durante a ocupação. E aí, depois disso, a gente foi crescendo, conseguindo estabelecer novas parcerias, novos contatos. Aí a gente passa a chamar o projeto de Central dos Jogos, inclusive porque aí a gente tem uma casa, um lugar físico, a gente começa a crescer o número de materiais, faz um financiamento coletivo, consegue comprar uma Kombi, estilizar uma Kombi. Então, aí a gente tem uma ocupação lúdica que acho que é muito significativa, né? Tá ali na Avenida Paulista, foi num domingo, né, de Paulista fechada, mas acho que é um espaço muito simbólico a gente conseguiu ocupar aqui em São Paulo. Fizemos muitas ações autônomas, outras em parcerias, né? Então, por exemplo, essa da Paulista foi com o Itaú Cultural, fizemos muitos SESCs e também ocupações que a gente fazia autônomas nas praças públicas, né? Então, um pouco para a gente ver como que rolava tudo isso, desde antes, né, da Kombi estar estilizada até quando ela já está estilizada. Chegamos aí para outras cidades também, então sempre eventos culturais, de lazer, virada da saúde, virada cultural. E acho que uma coisa que vale dizer, que na época era uma coisa que perguntavam muito para a gente, né? Mas e esses materiais, né? Esses jogos? Não estraga? A gente ficava ali levando para o espaço público toda vez. E era lindo de ver o quanto as pessoas cuidavam desse material e tinham esse zelo pelo material, né? Acho que às vezes a gente, talvez por algum preconceito, acha que por ser uma coisa coletiva, por ser uma coisa que, né, isso tudo sempre eram ações gratuitas, né? Nunca foi cobrado do público, para o público direto que está ali brincando, mas acho que às vezes tem esse pensamento de que as pessoas não cuidariam e as pessoas cuidam muito bem do material. E acho que essa é a relação com o espaço público também. Quanto mais a gente ocupar esse espaço público, mais a gente vai cuidar dele, porque a gente vai sentir que ele é nosso também. E ele é nosso. Ele é a extensão da minha casa, ele é o meu quintal. Então, acho que esse era o grande mote, fazer as pessoas frequentarem esses lugares, se conhecerem, né? Conhecerem os seus vizinhos, rolar essas integrações e passarem a ocupar esses espaços, independente da gente estar ali também, né?
Então, acho que esse lugar do espaço público era muito forte para a gente. E aí, um pouco para dizer, né, que eu estava falando que materiais que a gente levava nessa ocupação, né, a gente tinha basicamente 3 eixos. Até voltar aqui para ficar mais fácil. Então, aqueles jogos do mundo, que eu falei que são de várias origens, nacionalidade, com várias histórias, né? Esses muitos que a gente construiu, além dos jogos de tabuleiro que a gente foi adquirindo. Os tradicionais e populares, então, peão, peteca, bolinha de gude, corda, elástico, que também era muito bonito de ver, assim, tantos adultos rememorando isso, ou crianças que ainda não conheciam isso, ou justamente por esse contato entre adultos e crianças, poderem ter esse momento desses brinquedos tradicionais e populares. E um espaço para primeira infância, com brinquedos mais desconstruídos, né? Que também acabavam participando pessoas, às vezes, de várias idades, mesmo que tinham um foco ali na primeira infância. E aí, na dissertação, acho que uma coisa que eu trago bastante também, que aí eu desenvolvo melhor, né, que esses jogos estavam ali realmente dizendo para a gente, além da ocupação do espaço público, tudo isso que eu já frisei, era o jogo como um patrimônio cultural, né? Então, para a gente lembrar que jogar é memória, é patrimônio. O Huizinga, que escreve um livro, Homo Ludens, ele fala que os jogos são parte das manifestações culturais, né? Eles compõem a identidade sociocultural dos povos e eles estão ligados com condições materiais de existência que estão ali. Ele fala que, inclusive, que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. Então, acho que tem esse lugar bastante forte, que eu costumo dizer que se tem vida, tem jogo, e se tem jogo, tem cultura. E aí, inclusive, o Bruger também complementa isso, né? Falando que todo jogo e brinquedo é produto de uma sociedade cultural com traços culturais específicos. Então, diz muito sobre aquele lugar da onde aquele jogo surgiu ou que ainda se joga aquele jogo, né? Então, acho que para trazer um pouco dessa... eu trouxe essa frase para ilustrar isso, né? Que esses jogos nem sempre eles são... nem sempre a gente consegue identificar a origem deles, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não. São pesquisas, isso pode ir mudando com o tempo também, principalmente porque elas são transmitidas oralmente pelos membros da sociedade, né? Então, os jogos e brincadeiras tradicionais devem ser pensados para que todos sejam percebidos como patrimônios culturais de toda a humanidade. São quase sempre criações coletivas de domínio público, de origem dificilmente identificável e transmitidas oralmente pelos membros da sociedade. E ainda quando uma criança interioriza uma brincadeira, e aqui eu diria até os adultos, ela está incorporando e tendo a oportunidade de reformular uma série de conhecimentos e parâmetros que compõem o patrimônio cultural da sociedade que pertence. E aí, perdão, eu gosto muito dessa frase da Adriana Clisses também, assim caminha a cultura lúdica, que não é apenas um legado cultural, é também construção revigorada na ação de cada brincante. Então, para a gente ter esse lugar de que o jogo ele não é estático, né? Ele é vivo, ele é um patrimônio vivo. E toda vez que você joga, você vai revigorando isso nessa ação do jogar, do brincar. E a gente pode ter diversos meios, né, como falar, de conseguir que esse patrimônio cultural seja... desculpa, me fugiu a palavra. Que esse patrimônio cultural seja preservado, né, essa palavra. Então, a gente pode ter pesquisas, livros, um monte de coisas, pode ter, né, uma ação como essa que a gente está aqui hoje, enfim, mas nada melhor do que o jogar mesmo. O jogar é a melhor forma da gente manter um jogo vivo, então, de manter esse patrimônio cultural vivo. E aí, inclusive, eu trouxe só para a gente ter, assim, um pouco de curiosidade também, quando a gente fala de jogos antigos, enfim. Isso aqui são imagens de um livro que chama Libro de los Juegos, ou também é conhecido como Livro do Xadrez, Dados e Tablas, né?
que é um livro que foi encomendado por Afonso X, que era um rei de Leão e Castela durante o século XIII. Ele tem cerca de 100 páginas, muitas são coloridas, e tem muitos registros de jogos aqui, né? Muito sobre o xadrez, mas também sobre o gamão, e inclusive sobre o Alquerque, que é um jogo que dá origem a vários outros jogos, né? Ele é precursor de vários jogos, e é a primeira vez, inclusive, que a gente tem o registro de regras escritas desse jogo Alquerque, né? Então, esse livro, inclusive, a gente pode consultar ele, tem na internet, e é muito bacana para a gente ver como é uma coisa realmente muito antiga. Alguns dos jogos a gente não tem isso realmente documentado, mas alguns documentos a gente tem, né? E aí, andando aí pelas minhas práticas pedagógicas, voltando, acho que um pouco para isso, depois da central, a central dos jogos, a gente ficou ali com ela mais ou menos até o começo da pandemia, e aí também cada um foi para um lado, e aí eu passei a focar mais e a estudar especificamente os jogos de tabuleiro, né? E aí, especificamente, os jogos abstratos de estratégia. Eu acho que eu queria até explicar um pouquinho mais o que quer dizer isso, né? Isso é um jeito da gente classificar os jogos. Alguns autores falam isso, que existem, né, os jogos de tabuleiros conhecidos como modernos, que geralmente eles têm algumas características que marcam eles, né? Mas uma coisa que marca bastante normalmente é um contexto, uma narrativa, uma história que permeia o jogo, né? Então, para a gente ter ali os que todo mundo mais conhece, sei lá, o War, por exemplo, tem toda uma narrativa, uma construção ali de história. Normalmente eles têm bastante uma coisa de fator sorte, que aí está por meio de elementos como dados, cartas, outros, às vezes interpretação de personagens, normalmente permite a participação de muitos jogadores. As regras do jogo elas não são tão fixas, objetivas, justamente porque tem essa interação que ocorre entre os participantes, né? Movimentações ali entre os jogadores, negociações, subjetividades que vão para além das regras escritas. E aí, em contraponto, eu coloco os jogos tradicionais, que poderiam ser conhecidos também como jogos do mundo, jogos abstratos de estratégia, ou jogos lógicos de tabuleiro, que justamente a característica mais predominante deles é a abstração do jogo, a estratégia. Então, eles não contam tanto com o fator sorte, nem com contextos narrativos. Normalmente tem poucas regras, elas são bem claras, objetivas, fixas. Muitos deles são jogados em 2 jogadores, né? A maioria tem essa origem antiga, são patrimônios culturais da humanidade, mas isso também tem um ou outro que escapa, né? Então, por exemplo, o gamão eu também chamo de um jogo abstrato de estratégia, mas ele também conta com o fator sorte, né? Tem jogos de caça, por exemplo, não sei se vai dar tempo de eu falar deles, mas que também tem um contexto narrativo ali. Então, mais ou menos, mas muitos autores dividem assim. E aí, para dizer que, na verdade, quando eu começo a ter esse foco dos jogos, então, eu estou estudando os jogos de regras, os jogos de tabuleiro, e aí, especificamente, esses jogos abstratos de estratégia. É onde eu começo a me especializar a partir daqui, muito por causa de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que chama Lobo Games, que Lobo Games, que é de jogos lógicos de tabuleiro, na figura do coordenador, professor Dr. Renato Ribas, que acho que deve estar aqui me assistindo, a quem eu sou muito agradecida. E esse projeto de extensão, então, ele tem uma metodologia de aplicação desses jogos abstratos de estratégia em sequências, por categorias de jogos, por modalidades. E aí, quando eu comecei a estudar isso, e aí procurei o Renato, a gente começou a fazer muitas parcerias, a estudar junto isso, e é a partir dessa metodologia que eu começo a levar isso muito mais para um contexto educativo, para as escolas, principalmente, mas outros espaços educativos, justamente porque eu vi um potencial muito grande nessa metodologia, que é o que eu queria contar um pouquinho mais agora. E aí, inclusive, é quando eu
acho que consigo entender esse lugar de ludóloga, né? Que é esse lugar de ludo, que vem de ludos, que jogo, né? E logia de estudo, né? Como se fosse da ludóloga, mas que vem de ludologia, né? Então, um estudo do jogo. Então, eu começo a me aprofundar cada vez mais nisso, tanto com essas experiências anteriores que eu contei até agora, quanto a partir dessa metodologia. E é o que eu queria contar um pouco mais agora. É uma metodologia que ela está dividida em categorias de jogos, principalmente pela mecânica dos jogos, né? Então, tem jogos de alinhamento, jogos de bloqueio, jogos de captura, jogos de caça, jogos de deslocamento e jogos de posicionamento. Eu queria contar, eu vou parar de compartilhar a tela, compartilhar novamente, porque eu queria mostrar um pouquinho desses jogos num outro aplicativo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma sequência de jogos de alinhamento, né? E cada jogador aqui tem 3 peças, essas aqui são as peças, elas começam alternadas no tabuleiro, e aí cada jogador, na sua vez, vai movimentar uma peça sempre de uma casa para outra que esteja conectada por uma linha, né? Então, essa aqui, por exemplo, poderia vir para cá, para cá. Aí, por exemplo, esse mexe, aí mexe aqui, aí mexe aqui, mexe aqui, aqui, aqui. Joguei só para ver um pouquinho, mas para mostrar que o principal objetivo desse jogo é o alinhamento das 3 peças. Então, esse alinhamento pode ser horizontal, vertical, diagonal. E aí, a gente passa para... Esse é o picaria, né? E aí a gente passa para o tapatã, que é basicamente a mesma regra, mas mudou o desenho do tabuleiro. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem aquelas diagonais menores, e aí a gente tem menos possibilidades de movimento, e aí, em seguida, então, a gente joga esse jogo, depois joga esse outro jogo, também é a mesma coisa, mudou as linhas do tabuleiro, né? E aí a gente vai, assim, passando de jogos, e então a gente vai trocando o desenho do tabuleiro. Então, a gente vai precisando, de novo, construir um raciocínio que está ali no jogo, né? A gente não se torna especialista naquele jogo. Então, eu vou lá, jogo, aprendo um pouquinho, né? Posso pensar nas estratégias, etc. Mas quando eu mudo o desenho, eu preciso fazer novas associações, novos raciocínios, né? E aí, são jogos de vários lugares do mundo, diferentes, mas que é justamente essa curadoria que o projeto do Renato faz, e que aí eu começo a estudar também, para ter essa sequência. E aí, por exemplo, aqui a gente já tem 4 peças, o objetivo ainda é o alinhamento. Você não pode andar na diagonal, mas você pode, por exemplo, alinhar na diagonal. E só basta 3 peças alinhadas para ganhar, apesar de ter 4. Né? E aí aqui, por exemplo, é muito comum, quando a gente está jogando, o cérebro esquecer de ver essa diagonal, né? Essa diagonal não está traçada aqui, ela não é concreta, é uma coisa bem abstrata. E aí o mesmo jogo de novo, agora com 5 peças, precisa alinhar 4 com as mesmas regras do anterior, o tic-tac 4, agora o tic-tac 5. Aí a gente tem agora um jogo que a gente precisa primeiro introduzir as peças no tabuleiro. Então, no primeiro momento, a gente coloca todas as peças com o objetivo de alinhar, só não pode pôr no centro. Quando ninguém alinha, aí sim a gente começa essa movimentação. E aí a gente chega, por exemplo, no Tonkin, que é um jogo do Vietnã, que cada um já tem 10 peças, que é um jogo que tem uma complexidade muito maior aí, pelo número de peças, número de casas, todas as possibilidades do tabuleiro. A gente também tem que ir colocando as peças, a mesma regra. Então, quando, né, a gente já aprendeu a regra, já estamos ali familiarizados com isso, a gente só muda o tabuleiro. E aí a gente chega rapidamente num jogo mais complexo em pouco tempo, né? Então, esse é o lance da metodologia, de fazer novas associações lógicas. E aí, deixa eu parar para compartilhar de novo o- os slides. Só um minuto. Aí.
Então, é um pouco para a gente ver, né? Alguns autores, inclusive, chamam de jogos de 3 alinhados, enfim. E a gente tem aquelas todas categorias e tem algumas modalidades. Então, a gente tem, perdão, os jogos de tabuleiro. Só um minuto. E aí a gente pode usar as impressões dos jogos, e aí é uma coisa que também antes eu estava usando ali os jogos de madeira, agora facilita muito para chegar nos espaços, né? Essas impressões. A gente pode usar tampinhas ou pecinhas, enfim. Temos também a modalidade dos jogos gigantes, que aí alguns daqueles jogos viram jogos gigantes e a gente joga em equipes, então já é um jogo coletivo, né, em equipe, que a gente precisa pensar junto, trocar junto, decidir as estratégias ali. Inclusive, a gente pode fazer a construção desses jogos, né? Que aí também trabalham muitas outras coisas. A gente pode falar de medidas, de formas geométricas, tem muita coisa que dá para explorar aqui. E os jogos vivos, ou jogo humano, que as pessoas são as peças também. E aí tá todo mundo dentro do tabuleiro e uma equipe também vai escutar a estratégia da outra, né? Então ali em outras... a gente precisa fazer essas negociações o tempo inteiro, sabendo que a outra equipe está escutando. Então, tem muitas coisas que rolam ali desse respeito, dessa colaboração, dessa comunicação coletiva. Só para ilustrar um pouquinho os jogos vivos. E é outra percepção visual também, né? Tanto no gigante quanto no vivo. Você vê o tabuleiro maior e você está dentro do tabuleiro. Aí a gente tem também o jogo em movimento. Vou mostrar um aqui para vocês, um vídeo. Então, acho que só para mostrar um pouco do que esse jogo em movimento também ele produz ali, né? Porque o corpo está no estresse físico ali, de ter que correr, de se movimentar, e a gente precisa pensar rápido, né? Então, o que acontece? Rolam muitas cenas ali de estar muito visível, mas a gente não conseguir ver, porque a gente está correndo, está querendo fazer rápido, enfim. Às vezes está o time lá atrás gritando, né? Meio revezamento, falando cada um uma coisa, enfim. Não vou mostrar esse outro aqui, mas é muito parecido, um pouco por causa de tempo também, porque eu acho que eu queria focar numa outra parte aqui antes de dar o tempo de fala, que é o uso dos jogos de tabuleiro como ferramenta ou prática pedagógica, né? Então, eu falei que eu sou professora de jogos aí numa escola, aqui em São Paulo, uma escola privada, e é onde eu tenho aplicado toda essa metodologia que eu estou contando aqui para vocês, e muito conversando sempre com o Renato sobre tudo isso, e aí é onde eu consigo realmente ver qual é a potência e o aprendizado que essa metodologia traz, né? Então, eu trouxe, inclusive, pela fala de algumas crianças aqui, né? Algumas rodas de conversas que a gente fez entre esses momentos de jogos. Então, eu aprendi jogos que eu nunca tinha visto antes, jogando vários jogos. Cada jogo tem as suas regras e dão técnicas novas e jeitos de jogar novos. Então, você vai aprendendo mais. É que nos jogos diferentes tem dinâmicas diferentes. É mais legal porque a gente aprende na hora o que a gente vai fazer. Então, eu acho que o principal que eu quis trazer com essa fala é que a gente trabalha com uma diversidade enorme de jogos, né? Tem mais de 100 jogos aí catalogados nessas várias categorias. E aí eu acho que esse aumento de repertório para as crianças é muito bacana. E essa não especialização em um jogo, né? Porque isso faz as crianças sempre estarem engajadas, interessadas em querer conhecer algo novo. Eu acho que é sempre um dos principais desafios da educação, né? A gente conseguir que os estudantes estejam interessados, engajados e curiosos por aquilo, né? Então, essa novidade traz muito isso, e acho que a contraposição também a um único jogo, é que a gente dá oportunidade para as crianças
dessa não especialização, né? Porque nem todo mundo quer ser esportista olímpico, né? Nem todo mundo quer se especializar. Tem gente que quer conhecer essa variedade e talvez a partir dali encontrar alguma coisa para se especializar, que também poderia ser. A partir disso, agora eu quero focar no xadrez, quero me especializar nisso. Mas aqui a gente abre esse leque de opções e acho que eles vão tendo que resolver muitos problemas diferentes a cada novo jogo, né? E acho que precisar encontrar essas novas formas de resolver, está constantemente trabalhando a nossa mente em diferentes desafios, ajuda a criar mecanismos de pensamentos para essas novas soluções. E aí um problema passa a ser visto, né, como algo não necessariamente que vai me dar receio, né, mas vai me trazendo cada vez mais autonomia para resolver aquele problema. E esses mecanismos de pensamentos, eles depois podem ser utilizados em outras situações da vida, tanto escolares como não, né? Uma das coisas que eu acho que os jogos têm muito potencial é de trabalhar essa maturidade emocional, né? Então, por exemplo, numa roda de conversa, a gente estava conversando sobre como a gente se sente, como eles se sentiam quando eles ganham, né? Como eu me sinto quando ganho. Ah, eu me sinto bem, eu fico feliz porque eu consigo ganhar, eu comemoro. Então, nas aulas, inclusive, foi muito perceptível algumas crianças incomodadas com a comemoração do outro, né? Precisar lidar com quando eu perco e o outro está comemorando, também era uma coisa difícil. E a gente foi conversando sobre isso, inclusive, né? Como que eu comemoro quando eu acabei de jogar com alguém que é meu parceiro, enfim, que estuda ali comigo, né? Como a gente faz em todos os outros esportes também, né? E eles, inclusive, se dando conselhos de as boas formas de se comemorar, de que eu fico feliz, mas que eu também não invado esse sentimento do outro. E acho que é um pouco isso aqui. E aí, do contrário, né? Como eu me sinto quando a gente perde, como eu me sinto quando eu perco. Quando eu fiz essa pergunta para as crianças, claro, teve a resposta: eu fico triste, eu não gosto, mas eu sei que eu aprendi algo. E acho que o mais interessante para mim, pelo menos, foi: eu fico triste porque eu perdi, mas feliz porque meu amigo venceu. Isso não apareceu em um grupo só, né? Eu tava dando aula do primeiro ao quinto ano, em todos os grupos teve uma fala muito parecida. Então, da gente ver que, inclusive, não é porque o jogo ele traz esse lugar competitivo que a gente precisa olhar para ele nesse lugar competitivo, até porque isso é uma visão moralizada do jogo, né? O jogo, muitas vezes, ele tem um lugar de que o desafio é ser melhor do que eu mesmo. Então, é ser melhor do que eu fui na minha última partida, né? Então, nesse sentido, quando a gente está ganhando do outro, ele é apenas uma referência para esse meu movimento de querer ser cada vez melhor, de querer aprender novas estratégias, de olhar o que eu posso melhorar, né? E isso, inclusive, muda de cultura para cultura, como a gente olha para a competição, né? E aí, um pouco, entendeu? Quando eu pergunto para eles a diferença entre as modalidades que a gente jogou, né? Dos jogos gigantes, jogos vivos, jogos de tabuleiro. Então, o que muda no jogo gigante é porque o tabuleiro é maior e as peças também são maiores. Eu prefiro o de mesa porque dá para ver mais coisas. Perdão. Então, aqui acho que tem esse lugar deles terem a noção que muda essa percepção visual, né? De quando a gente olha o jogo. Quando estou jogando um tabuleiro de mesa, fica muito mais fácil de eu ver todas as possibilidades ali do que quando esse tamanho vira maior, né? Fica gigante. Eu gosto também do de pessoa ao vivo, porque parece que a pessoa está mais dentro do jogo. Eu prefiro os de equipe porque eu não sou muito boa de ganhar, então eu prefiro que alguém me ajude. Aqui acho que tem uma coisa muito interessante, que é o quanto para jogar a gente precisa se expor, né? Quando eu jogo um jogo, eu tô ali me expondo o tempo inteiro, né? Eu tô ali mostrando quem eu sou, as minhas estratégias, como eu lido com o ganhar, com o perder, como eu exercito esse pensamento. Então, e quando eu perco, inclusive, ou ganho, é uma responsabilidade minha, né? Quando eu estou em equipe, isso é dividido, né? Isso cai sobre todo mundo. Então, tem outras coisas que a gente trabalha quando está em equipe,
mas esse lugar da exposição com certeza é menor, né? E aí jogar sozinha é até mais difícil, mas também um pouco mais fácil, porque você não tem que falar para o outro, você tá para fazer isso? Você só pensa, vou fazer isso. Aí eu vejo um pouco se dá para fazer isso ou algo assim, aí eu mexo a peça. Então, acho que aqui o outro lugar que eu estava falando, né? De que o desafio da equipe também é a gente encontrar esses acordos, esses combinados, e a gente precisa trabalhar coletivamente para conseguir. Quando eu estou sozinha, eu tomo a minha decisão e pronto. Não preciso falar sobre isso para ninguém. E quando eu estou em grupo, eu preciso negociar isso. E o fato de eu precisar negociar isso e explicar a minha estratégia também fala muito sobre esse raciocínio que está ali no jogo, né? Porque quando eu preciso organizar o meu pensamento e falar para alguém, se eu fizer isso, então vai acontecer aquilo, isso é basicamente a base desse raciocínio, né? Que é esse, eu faço isso, então acontece aquilo, né? Quase como análises combinatórias que a gente vai fazendo ali. E aí, quando eu perguntei para as crianças que elas aprendem com esses jogos, numa roda de conversa que a gente teve, a gente aprende mais a cultura que as pessoas costumam jogar naqueles países. Acho que eu nem vou me demorar muito aqui, porque eu falei bastante disso. Todo tipo de regras diferentes, toda variedade de regras, tem estratégias, tem um tabuleiro diferente. E aí, quando a gente estava nessa conversa e falaram da estratégia, né, eu perguntei, mas o que é estratégia? Eles estavam falando muito sobre isso, né? A gente falou várias vezes a palavra estratégia. O que é uma estratégia em um jogo? E aí eles estão explicando, é o jeito melhor de se jogar, um jeito que você ganha mais fácil. É tipo um plano, assim, eu tenho uma estratégia aqui, eu quero fazer isso daqui, eu fiz tipo um plano na minha cabeça para tentar executar no meio do jogo. Sua mente fica boa, você fica mais inteligente, seu cérebro fica melhor. Então, acho que essa é a explicação do também, o que esses jogos abstratos de estratégia estão, na verdade, também trabalhando ali, né? E principalmente quando a gente para discutir essas estratégias, né? Ali tem uma criança no jogo projetado num telão para a gente discutir sobre isso e o quanto eles têm consciência desses aprendizados, né? Acho que isso é o mais importante, principalmente quando a gente vai parando para conversar sobre isso e sistematizando esses aprendizados. Coloquei um pouco de fotos para ilustrar alguns momentos de outras modalidades, eles pensando ali coletivamente, em equipe. Aqui também um jogo em movimento. Que era aquele jogo que eu falei que era de alinhar 3, né? O tic-tac 4. Era só ter mudado essa peça azul para cá, mas para ver que nessa agitação realmente nem sempre a gente consegue fixar isso, né? E aí, eu sei que está dando meu tempo de fala. Eu prometo que eu estou finalizando para quem aí está como gerenciando o tempo, tá? Eu queria mostrar esse vídeo aqui. As crianças queriam, a gente estava estudando jogos de caça e as crianças queriam jogar esse jogo gigante e eu ainda não tinha esse jogo preparado e aí surgiu a ideia da gente construir juntos esse jogo.
para mostrar um pouco desse processo que eles foram construindo, medindo, usando instrumentos de medida, pensando como que media, pensando sobre as formas geométricas do jogo, por qual que a gente ia começar. Ah, então vamos começar por esse aqui. Aí, essa coisa, né? Eles estão no segundo ano. Ah, é um quadrado, mas o que que faz de um quadrado, né? Como que eu vou fazer um quadrado? O que que eu preciso pensar para fazer um quadrado? E aí, acho que para finalizar, um outro projeto que rolou foi que a gente estava trabalhando com um dos jogos de Mancala, que é uma família de jogos muito grande, tem mais de 200 tipos de jogos de Mancala. A gente estava trabalhando com Auelé, e uma coisa que também veio deles é da gente fazer um campeonato de Mancala. Então, eles estão pensando sobre o chaveamento dos grupos, como que rola isso. Rolou até um saldo de feijões, né? Um jogo que a gente usa sementes para jogar, um saldo de feijões para a gente decidir quem vai para a repescagem. Eles escrevem nas regras do jogo, como é que a gente ganha, enfim. E aí eu acho que eu vou um pouco parar por aqui para não estourar tanto tempo. Não sei se a Mariana quer ver Oi, se tem Bianca. Oi, perguntas, Bianca. alguma coisa, ou se eu falo mais. Muito obrigada, acho que foi assim, riquíssimo. Você vai poder olhar no Q&A, as pessoas acharam incrível o seu trabalho. Eu gostei muito de quando você falou isso, né, do jogo ser memória, ser patrimônio, de onde, né, tem vida, tem jogo, então tem jogo, tem cultura. Também essa sua fala da gente ocupar o espaço público, né, e tornar esse espaço público nosso, e com isso a gente cuidar dele, como a gente cuida da nossa casa. Mas como tem perguntas aqui, eu vou deixar para as pessoas fazerem as perguntas. Mari, eu não sei se as pessoas conseguem, acho que você tem que ler as Não perguntas. é, não é isso, eu vou ler as perguntas delas, mas eu vou deixar o espaço para elas. É isso que eu quis dizer, desculpa. A Neuza Padilha falou: parabéns, Bianca. A partir de qual idade das crianças podemos indicar esses jogos lúdicos? Obrigada. Você prefere que eu faça uma por vez? Pode ser, pode ser. Acho que sim. Acho que depende, né? Eu mostrei um universo grande de jogos aqui, né? Lá quando eu estava com aquele projeto A Kombi dos Jogos, a Central dos Jogos, tinha coisas para todas as idades, né? E acho que a gente tentava montar o ambiente ali exatamente para isso. A gente costumava dizer que era para crianças de 0 a 100 anos. Então, desde esse espaço primeira infância e materiais pensados para essa primeira infância, mas que também podem ser usados por adultos, e esses outros jogos que podiam rolar com crianças ali de outras idades, né? Já não mais na primeira infância. Sobre esses jogos abstratos de estratégia, é uma coisa que, inclusive, eu e o Renato, a gente conversa bastante, porque acho que tem uma coisa aí que é o desenvolvimento da criança, né? De que lugar, de quando essa abstração da criança já está ali desenvolvida para a gente falar desses jogos abstratos. Então, pode parecer uma coisa simples, mas tem muita coisa que eu preciso olhar abstratamente mesmo ali no jogo. E fica difícil eu conseguir fazer isso se a criança ainda está nesse momento do desenvolvimento. Talvez piagetianamente falando, que ele vai colocando ali as fases de desenvolvimento, pelo que eu consigo entender assim, sem fechar uma idade, né? Mas ali, a partir do Fund 1, já é uma boa idade para a gente falar de usar esses jogos abstratos com as crianças. O que não quer dizer que uma criança que tenha menos idade do que isso também não seja possível de jogar, também não consiga jogar, né? Principalmente porque cada criança é cada uma tem o seu momento ali de desenvolvimento, mas se a gente precisasse fechar assim numa coisa mais escolar, com as crianças da educação infantil, se eu fosse usar esses jogos, eu daria prioridade para alguns jogos que têm ali um contexto mais narrativo, que são, por exemplo, os jogos de caça, que talvez, justamente por ter uma história ali por trás, fiquem mais concretos para as crianças. Então, tem um jogo ali, por exemplo, que chama Lebre e Cachorros, que é super simples, são 3 cachorros contra uma lebre, a lebre precisa atravessar o tabuleiro,
e os cachorros precisam imobilizar a lebre, deixá-la sem movimento. E também naquele esquema que eu falei de ir movimentando as peças, né? Então, acho que é o jogo que eu mostrei, a construção do jogo era o lebre de cachorros. Então, acho que eu não sei se eu consegui responder, mas acho que eu diria isso, que tem outros jogos até para a gente trabalhar antes de chegar nesses tão abstratos, né? Ou pelo menos conseguir escolher os primeiros desses jogos abstratos. Obrigada. A gente tem várias perguntas. Eu vou continuar aqui. O Léo de Andrade falou assim: parabéns, Bianca, muito rica a sua palestra. O que você acha desses jogos digitais pela internet? Eles estão tirando o espaço dos jogos de tabuleiro? Deixa eu só beber uma água aqui. Eu acho que assim, nada na nossa vida precisa ser sempre colocado num lugar de inimigo, ou de amigo, ou de bom e mal, né? Tudo tem seu espaço. E isso também vale para os jogos, né? Então, acho que os jogos digitais, eles têm o seu lugar, eles são importantes também. Tem muita coisa que dá para trabalhar ali. Eu não consegui mostrar, porque, claro, eu falei um monte, e não deu tempo. Mas eu ia justamente contar de um projeto que eu fiz junto com o Instituto Catalisador. Eu posso, será, compartilhar de novo, pelo menos para mostrar isso? Acho que pode ser interessante para essa pergunta. Pelo menos mostrar um espacinho disso. Vou pôr aqui de novo, só um minuto. Que, inclusive, por que quero mostrar? Porque, inclusive, a partir desses jogos, a gente também pode falar dos jogos digitais, né? Então, peraí que eu perdi vocês. Achei. Aqui. Então, foi um projeto que eu desenvolvi junto com o Instituto Catalisador. A gente foi numa ONG que chama Mirante Cultural, enfim, e a gente fez com os participantes dessa oficina de lá esse percurso com alguns jogos de tabuleiro, jogos gigantes, mostrou de várias categorias diferentes. E aí eles criaram os seus próprios jogos, né? Então, por que eu estou trazendo isso para cá? Porque quando a gente fala de jogos digitais também, a gente tem essa relação com o pensamento computacional, né? E tem muita coisa sobre o pensamento computacional que a gente pode trabalhar no desplugado, né? O projeto ali chamava do desplugado ao plugado. A gente fez as duas coisas, no plugado e no desplugado. Mas para você criar um jogo, criar um protótipo de jogo, você precisa lidar com muitas coisas de pensamento computacional, né? Então, eles criaram os jogos, e aí, como esse era um projeto Trilhatec, né, que era sobre o uso da tecnologia, depois a gente até fez isso no digital, né? Então, aqui eles estão testando o jogo, né, aquele playtest, que também acho que tem muito do pensamento computacional, né? Até coloquei uma frase aqui que fala que, inclusive, quando a gente cria um jogo, a gente está falando de hardware, de software, de algoritmo, de várias coisas quando a gente está criando esses jogos, né? Que tem muito do pensamento computacional. E aí eles depois foram para o digital, trabalhar no Escape, que é um programa para depois fazer na cortadora laser, né? Então, a gente partiu desses jogos e chegou nesse produto final. Mas o jogo digital, ele também tem muita coisa, né, para gente. Então, acho que no seu devido momento, no seu espaço, não precisa tomar o espaço do outro, eles podem muito bem conviver juntos e trazer muitos aprendizados, né? Tanto desse pensamento computacional, e que também pode estar no não plugado, enfim, tem outras dinâmicas que dá para a gente trabalhar no digital também, né? Depois, inclusive, a gente fez essa formação também com professores que colocaram a mão na massa e criaram tanto meio a mesma oficina que a gente fez com as crianças, fez com professores, e eles criaram tanto jogos digitais, a gente pode falar de criação de jogos digitais também, quanto criação de jogos analógicos, né? Acho que era um pouco isso que eu queria mostrar. Esse guia, Jogos do Desplugado ao Plugado, virou um guia de práticas. Ele está disponível para download, gratuito.
Então, tem aqui algumas inspirações de como trabalhar esses jogos, como fazer essa parte do maker, o que eles trabalham, essa parte do construcionismo, do pensamento computacional, e as impressões de jogos, etc. Eu até tenho o link aqui, vou tentar pôr no chat, mas se não, na minha bio do Instagram está lá. Obrigada, Bianca. A gente tem mais duas perguntas. Como o tempo tá curto, posso fazer as duas juntas e aí você Por responde. favor. Uma é da Vivian Lederman. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Jogos também são muito importantes para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e física, mas muitas vezes necessitam de adaptações. Eu trabalho com crianças com deficiência intelectual e gostaria de saber se você tem este olhar de já trazer a possibilidade de adaptação conforme o público, ou se isso tem sido uma demanda no ambiente escolar. Então, um pouco pensando, né, nesse público que precisa de alguma adaptação de material. E a outra pergunta é do Jean Rodrigues. Já acompanho o trabalho da Bianca há um tempo. Incrível conhecer com mais detalhes essa trajetória. Gostaria de saber se tem alguma dica para quebrar a resistência da inovação nas escolas, ou mais diretamente, como propor projetos como aulas de jogos. Ótimas perguntas. Fiquei pensando nessa última antes de falar da Vivian. Eu acho que a gente conseguir mostrar o potencial dos jogos é a forma como a gente tem de cavar esse espaço, né? Então, por exemplo, hoje é um momento disso, mas é fazendo isso circular, né? A gente tem o trabalho com jogos, eu diria que ele é muito transversal, né? Ele é transdisciplinar, né? Interdisciplinar, transdisciplinar. Então, a gente pode trabalhar o raciocínio lógico, focar na matemática, na autonomia, na maturidade emocional, em várias coisas que eu fui trazendo aqui. Então, eu acho ele uma super ferramenta, ele tem um super potencial. O que não quer dizer que não existam outras ferramentas também, que a gente também consiga trabalhar tudo isso, né? Então, eu sei que também tem um investimento grande das escolas em trabalho com robótica, com outras coisas, que também dá para trabalhar muitas coisas. Eu acho que se a gente ir conseguindo colocar os jogos dentro desses momentos que já existem, também vai ficando mais claro esse potencial dos jogos, né? Dentro da aula de robótica, inclusive, dentro da outra aula, enfim. Mas é claro que depende do olhar das escolas, do currículo das escolas. Eu, felizmente, faço parte de uma, inclusive a aula de jogos é curricular, não é extra, não é que as crianças, né, estão ali, escolhem todas as crianças. Hoje em dia, eu estou com o 2º ao 5º ano, tem aula de jogos. Então, essa escola olha para a importância disso e enxerga isso como uma super ferramenta. Acho que a gente precisa se unir enquanto pessoas apaixonadas e que acreditam nesse potencial para ir conseguindo cada vez mais espaços, né? E criando comunidades e redes disso. Eu sei que dos jogos modernos isso existe bastante por aí, mas muito num lugar das pessoas jogarem muito por hobby, né? De se unirem com amigos. São materiais também que costumam ser de valor elevado, né? Então, acho que aqui também eu trouxe uma possibilidade com um material que é fácil de usar, não é caro, então que a gente consegue chegar no chão das escolas também, sejam públicas ou privadas. Acho que é por aí. E espero ter conseguido responder. E acho que a pergunta da Vivian é claro que eu tenho crianças com deficiência nas minhas turmas, algumas participam da minha aula, outras não participam, justamente porque é num horário à tarde também. Às vezes tem crianças que acabam não conseguindo ficar justo pelo cansaço, etc. Mas crianças que participam da minha aula, eu tenho que sempre pensar isso no planejamento e vou aprendendo a cada vez, né? Já tive crianças, por exemplo, diagnosticadas com autismo e que na hora desses jogos super concentrava na hora de jogar, de mexer as peças, etc.
Nas rodas de conversa, nos outros momentos, não. Mas na hora do jogo, sim. E acho que desse lugar de se sentir desafiada, enfim, de ter esse foco. Mas não quer dizer que todos vão dar certo, né? Acho que cada criança também tem uma necessidade diferente. E tem outras crianças que esses jogos abstratos realmente, por exemplo, são mais difíceis de trabalhar, porque eu uso peças pequenas, etc., mas no jogo gigante rola, no jogo vivo rola, no jogo em movimento. Então, depende um pouco da modalidade. E, às vezes, eu uso outros jogos também, com material mais concreto mesmo. Tipo esses que estão aqui, ou outros que tem na escola, também para lidar com isso de crianças que precisam de coisas maiores, mais concretas. Então, vou fazendo esse balanceamento. Eu não sou especialista nisso, então acho que por isso que eu vou aprendendo a cada vez e com as próprias crianças e sentindo e trocando com a coordenação e como que a gente pode fazer dar certo. Acho que é isso. Maravilhoso, Bianca. Mari, quer falar alguma coisa, minha querida? Não sei se fechou aí, se tem mais alguma coisa que chegou. As perguntas foram todas, tem um monte de gente aí agradecendo e falando o quão incrível é o seu trabalho, mas vai ficar aqui, então depois você pode ler com tranquilidade. Beleza, eu confesso que não deu para falar tudo que eu queria, tinha mais um monte de slide aqui. Então, a gente faz a rodada 2 outro dia, mas eu queria só, pelo menos, antes da gente encerrar oficialmente, pelo menos mostrar o slide do contato, pode ser? Rapidinho? Então, só queria agradecer muito o espaço, espero que vocês tenham curtido. Obrigada pela presença de quem veio. Obrigada pelas trocas, pelas perguntas. Se eu não conseguir responder alguma pergunta também, ficou alguma coisa aí, a gente pode se falar. Tem no meu Instagram, lá tem links, inclusive, do guia, da dissertação de mestrado, de outras coisas que vocês acharem interessantes e quiserem lá, LinkedIn. E acho que é isso. Sempre lembrar que adulto também brinca. Eu gosto sempre de terminar com isso, para a gente olhar para os jogos, que os jogos são para todas as idades e para a gente lembrar a gente mesmo da gente brincar. Maravilhoso, maravilhoso, Bianca. Mil coisas passando pela cabeça, mas especialmente que riqueza de trajetória, né? Que riqueza de experiências que você trouxe aqui para a gente que fazem parte da sua constituição como ludóloga, né? E a coletividade, né? Desse processo todo, a diversidade desse processo todo. Foi muito bom aprender com você, muito bom. E a gente fica com um gostinho assim de ir para a prática, né? De participar dos seus jogos, de ver isso acontecer e de viver isso, né? Tá pegando esse gancho aí do que adulto também brinca, né? Faz todo sentido. Que vontade. Eu quero te agradecer muito a todas as pessoas que participaram, que estão aí com a gente no Web Seminar. Eu queria já adiantar para vocês que os nossos próximos formatos vai ser do Zoom convencional, então todo mundo vai ter mais possibilidade de tá colocando mensagens ao passo que a nossa convidada ou o nosso convidado vai apresentando e lendo as perguntas umas das outras, uns dos outros. Então, venha participar com a gente nos próximos. A gente tem um último encontro que vai acontecer no dia 3 de maio. E a Mari vai colocar tudo lá no Instagram e convidar todo mundo no nosso WhatsApp também. Quero só ressaltar aqui que o nosso Instagram é o @Paulo Freire Initiative, em português, Initiative. Initiative. A gente tem um e-mail também que a gente pode disponibilizar aí nas nossas redes. Não vou falar o e-mail agora, mas eu vou deixar o Paulo Freire Initiative no Instagram por agora e dizer que a Já gente coloquei, Fê, desculpa, já coloquei no chat para todo deu para mundo. todo mundo? Dá para todo mundo ver o Coloquei. que você colocou, Mari? Ah, então Tá. maravilha, maravilha. Tem alguém falando alô aqui junto comigo, desculpa, gente. Ai, ai.
Mas, e também só reforçar esse Google Forms que a gente tem, esse formulário do Google, para quem quiser fazer parte. Flora. Aham, tudo bem. Tem esse Google Forms que a gente tem aí para quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp aberto para a comunidade. A gente está começando a construir esse espaço de diálogo que é bem inicial. A gente está começando a entender como que a gente se comunica e colabora lá, mas tem sido super legal para a gente trocar opiniões, trocar materiais, e tá todo mundo mais que convidado a entrar no nosso WhatsApp. Paulo, quer fazer o fechamento aí para gente? Não, só queria agradecer de novo a Bianca, obrigado pela compartilhar sua incrível experiência, toda a riqueza, metodologia e os casos interessantíssimos que você trouxe. Muito bom ouvir você e também relacionar com todas as coisas que a gente tem discutido nesses últimos seminários de uma educação freiriana diferente, que coloque os alunos numa posição de protagonismo e tudo mais. E jogos como os que você mostrou são muito, muito interessantes para isso, e acho que você traz metodologias de classificar os jogos, de entender as funções e as possibilidades de aprendizagem que são muito importantes para os educadores fazerem isso nas escolas. Tudo. Então, super obrigado, e a gente continua em contato. E obrigado também, Mariana, Fernanda, Inara, todo mundo que contribuiu para esse evento. E até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Paulo. Tenho acompanhado o trabalho de vocês também da iniciativa. Muito bacana. Convido também de novo todo mundo a ir lá ver. Eu participei, ouvi outros seminários também muito bacanas. Esses espaços são muito ricos. Eu queria dizer que eu vou ter que vir de novo, porque eu quero agora com câmera com todo mundo aberto, tá? Eu gosto pouco de falar e de interagir, né? Então, mas super agradeço o espaço. Espero conseguir seguir trocando com vocês. Tinha aqui a fala, estava pensando sobre Paulo Freire, o que eu falava, um monte de coisa. Queria falar do Dia dos Povos Indígenas hoje, de um jogo indígena, não deu tempo de um monte de coisa, mas quem sabe num outro momento, tá bom? Obrigada, gente, agradeço. Mariana, Fernanda e Nara, que participaram da organização, super obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada a todo mundo. Então, dia 3 de maio, a gente tem o próximo seminário com a Bárbara Borne. Eu vou depois ponho nas mídias, o flyer para todo mundo poder se inscrever. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, boa Ótimo tarde. final de semana para todo mundo.